muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Fiz Amigos. Meu nome é Guilherme Aragão e eu tô aqui mais uma vez em mais um episódio do podcast e novamente estou aqui com o meu querido amigo David. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre bom estar com todos vocês, mas hoje estamos aqui para falar de teoria de campos clássica e nós chamamos os maiores especialistas que foram pedidos por milhares de e-mails que nós recebemos toda semana. Primeiro eu gostaria de introduzir meu caríssimo Kleber, por favor, que você que é estudante de física aqui. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E gostaria também de introduzir o nosso mais novo mestrando, participante do grupo do mestrado aqui da UFBA, nosso querido Vinícius. E aí, galera, só quero fazer uma adendo que esse negócio de teoria clássica não é comigo. Eu não quero ser linkado a esse tipo de coisa, sempre isso da parte boa. Que é a parte boa, né? Exatamente, eu vim aqui para refinar o programa. Perfeito. Então, acho que a gente pode começar um pouquinho devagar, a gente assumindo que, obviamente, vocês são pessoas muito requisitadas aqui, todo mundo conhece vocês, mas para que mais pouquíssimas pessoas que não conhecem vocês, vocês poderiam falar um pouquinho, na ordem que vocês quiserem, quem quiser começar, como é que foi que vocês decidiram efetivamente fazer física? Como é que você toma essa decisão? Cara, então, eu fiz ensino médio, assim, da pior forma possível, que era ir pra aula, dormir, ir pra casa jogar. E a única coisa que eu gostava de fazer quando eu ia estudar era estudar matemática. A única coisa, eu só fazia isso. Então eu só tinha duas opções de curso, matemática ou física. Eu ficava olhando a ementa de matemática, tinha no primeiro semestre desenho técnico, matemática financeira. Eu pensei, puta que merda, vou fazer física. E eu vim fazer física. Perfeito, foi uma escolha. No meu caso é o caso mais clichê, tá ligado? Eu sou aquela criança que ficava enchendo o saco dos pais pra ver se a coisa funcionava. Sim. E aí, desde pequeno, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa de ciência. Desde pequeno. Eu não sabia se ia ser filosofia, se ia ser física. Um fato engraçado que eu acho que nenhum de vocês sabem aqui, mas antes de eu fazer física, eu fiz teologia. Fiz teologia? Meu Deus! Não. Meu Deus mesmo! Pra quem me conhece, isso Caraca! Não, mas porque minha família é toda cristã. Eu já não sou mais. Minha família é toda cristã. E aí, tipo assim, eu queria muito entender como as coisas funcionam, tipo, em todos os aspectos. É bem clichê, eu acho, isso, da maioria da galera. E aí o caminho que eu tinha na minha frente era ou eu fazia teologia ou eu fazia alguma coisa pra ganhar dinheiro. Você percebe que eu continuo Não fazendo nada, eu continuo escolhendo errado. Perfeito. Aí eu fiz teologia, lá dentro eu percebi que não ia me dar nada do que eu queria, muito pelo contrário, me deu mais perguntas. E aí eu vim fazer física, eu continuo sem nada, na verdade, né? Mas É o caminho padrão, né? Já chegou no final também. Tá ligado? Tipo, porra, eu já tô aqui, tá ligado? Temos um excomungado entre nós, que maravilha. 2 vezes, eu sou excomungado, eu sou maior que o Corinthians, tá ligado? Ai, meu Deus, mas ok, então eu gostaria de saber, agora que temos essa introdução, como é que foi a jornada de vocês aqui dentro da faculdade? Como é que foi isso aí? Cara, então, eu ainda tô no meio do caminho, né? Vai ser uma jornada bem breve de narrar. Mas, porra, a gente começou na pandemia, que já me deu vontade de desistir do curso, bem aí. Eu fiquei pensando, caralho, que inferno isso aqui. Eu só fico fazendo conta, olhando no computador e dormindo, tipo. E é pior do que a escola, tá ligado? Aí, pô, quando saiu da pandemia, comecei a fazer IC, comecei a conhecer o pessoal do curso. Percebi que eu era muito burro fazendo esse diabo desse curso, né? Porque, porra, um monte de nota ruim pra caralho. Fazendo umas contas que eu não sabia ideia de onde ia, pra onde vinha. E continuo nesse mesmo ritmo, agora em greve. Só fico olhando no PC, fazendo conta. E a vontade de desistir continua, mas eu aqui, tá ligado? Que episódio animador. E eu nem comecei a falar. Manter o espírito baixo nessa história, porque eu entrei, eu já tinha uma cota aqui, né? Mas quando eu entrei foi logo depois. Tipo, eu entrei um pouco depois da greve de 2016, mas eu tive que sair por, enfim, né? Algumas situações como álcool, daria. Aí eu volto pra reingressar em 2018, acho que você de novo, né? E aí em 2018.2, não foi? Ponto 1? Entre 2020. Depois ele foi comigo, porra. Ah, ele é com Milena, pô. Eu confundo vocês dois. Eu confundo, é uma só, é uma pessoa só. Começa essa parte. Sério. Eu entrei então, fiz o meu reingresso em 2018.2.
E aí, lá pra cá, o que aconteceu? Basicamente, não foi problema. Eu percebi que eu era bom no primeiro semestre. Só que no primeiro semestre também, eu percebi que o curso não... Eu acho que eu não conseguia fazer um curso, na verdade, né? Porque essa história de você ficar estudando pra fazer prova, fazendo prova pra estudar, eu não aguento isso. Então, eu entrei na IC. O que me sustentou na faculdade até hoje foi a iniciação científica, estudar o que eu gosto. E aí eu uso o curso, até hoje, agora o curso acabou pra mim, né? Graças a Deus. Ironicamente, graças a Deus. Mas eu uso o curso pra me fazer melhor na IC, não faço duas coisas diferentes, né? Então a minha jornada, inclusive eu fiz a entrevista com o professor esse dia e falei isso, a minha jornada na graduação não existe. Existe a minha jornada na iniciação científica. Que é desde o primeiro semestre até hoje aí, em teoria quântica. Não, você estourou lá? Deixa eu falar. Não, estourou não. Então, aproveitando o comentário, vocês dois fazem parte da iniciação científica e teoria de campos. Você faz parte da teoria de campos quântica e você, Cássio. Como é que vocês descobriram essa área? Porque você falou que a sua jornada foi baseada na iniciação científica. Sim. Foi já em teoria de campos? Foi assim que você já entrou fazendo teoria de campos? Como é que você descobriu essa área? Sim. É porque, tipo assim, como eu falei, o meu interesse minha vida toda é tentar entender como as coisas funcionam. E quando você pensa nisso, eu acho que é meio que, se você vai pro lado de ciência, meio que invariavelmente você vai chegar no conceito de átomo, né? A gente faz isso desde 400 a.C. a gente pensa que tudo isso faz nada. E aí eu sempre gostei dessas duas áreas, astropartícula e mini-partícula. Mini-partículas. Astropartícula e modelo padrão, né? E aí eu falei com os dois professores que, da época, eu entrei no site do UFBA, né? Do Instituto de Física aqui da UFBA, e eu vi quem mexia com cosmologia e quem mexia com teoria de campos. Teoria de campos não, com modelo padrão da física de campos. Não sabia que era teoria de campos. Se falar a verdade, a gente não sabe até hoje. Mas enfim. E aí, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail pro professor de cosmologia e eu mandei um e-mail pro professor de modelo padrão, exatamente. E aí, engraçado isso. E aí, o de cosmologia não me respondeu, né? E o do modelo padrão me respondeu. E aí você... E aí eu comecei a desenvolver. Eu acho que eu ia gostar de ambas as áreas, pra falar a verdade, né? Que vão mexer com o meu interesse geral. Mas eu descobri então a teoria quântica de campos, na verdade, pelo meu interesse em modelo padrão. Você que vai ver. Cara, então, nessa brincadeira que no ensino médio eu ficava dormindo na aula, indo pra casa jogar, no meio tempo em que eu não tava fazendo nenhum dos dois, eu ficava desafiando pela internet, vendo qualquer coisa assim que me interessasse. E no primeiro ano do ensino médio, eu me lembro isso até hoje, eu tava no Reddit, olhando o Reddit de matemática, e lá apareceu alguém perguntando sobre teoria de grupos. E eu descobri, caramba, o que é teoria de grupos? Né? Porque no primeiro ano eu já tinha visto coisa de conjunto, já tinha visto função e tal. Então aquilo ali, teoria de grupos, eu nunca tinha aparecido em lugar nenhum da minha vida. Aí eu comecei a ler sobre teoria de grupos, não entendi absolutamente nada. Só que eu pensei, caramba, que coisa interessante, tipo assim, algo que eu nunca vi na vida, na escola. E eu comecei a ir atrás de teoria de grupos mais a fundo. E dessa brincadeira, não entendi nada aqui, não entendi nada lá, eu vi que isso tinha uma aplicação na física. Que é justamente essa coisa de teoria de calibre, né, teoria de partícula e tal. E eu fiquei deslumbrado com aquilo, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que uma coisa bizarra dessa da matemática tem a ver com partículas e forças e campos, e aquilo ali ficou na minha cabeça, tipo, pra sempre. Sim. Porque eu nunca, até hoje assim, eu fico um pouco deslumbrado com isso. Mesmo fazendo essas contas já da IC, olhando, lendo livros, conseguindo entender, eu ainda fico deslumbrado, porque essa relação entre física e matemática foi algo que literalmente mudou minha vida, minha forma de enxergar o mundo, porque até então matemática pra mim era só ver as coxinhas do livro, resolver questão tipo Enem e ficar repetindo isso ad infinitum. Então, a minha descoberta de teoria de campos não foi nem por causa da física, foi por causa da matemática. Caramba. Mas ok, tá. A gente falou bastante de teoria de campos, vocês falaram que vocês fazem teoria de campos clássica, teoria de campos quântica. Agora, falando aqui pro nosso ouvinte, que, assim, a nível de ensino médio e do jeito mais simples do que vocês puderem trazer, o que é teoria de campos? Cara, teoria de campo, do jeito mais simples possível de você pensar, é uma teoria física. Você estuda um objeto chamado campo, que o papel dele é pegar todos os pontos do espaço e atribuir a esse ponto um valor.
é o jeito mais simples e matemático possível de você pensar no que é um campo. A teoria, a parte de teoria, é só que você vai estudar como isso se comporta, qual é a dinâmica disso, como isso interage com campos e tal, outros tipos de campo, né? Então, basicamente é isso. Um exemplo de campo, inclusive o campo clássico, é o campo de temperaturas, que se você for olhar, por exemplo, dentro de uma sala, você pode observar cada ponto daquela sala, você vai ter uma temperatura, que é um campo que, no caso, a gente vai chamar de campo escalar, né? Que é um campo que ele não vai ter direção, sentido, não vai ter nenhuma outra característica além do seu valor numérico. Eu não tenho muito a adicionar, não. Acho que o Kleber fez um resumo muito bom. É muito difícil você definir o que é um campo, na verdade, né? Porque eu penso que a gente na física a gente consegue explicar o que a gente faz para outras pessoas muito com auxílio de linguagem e filosofia, né? É o que a gente consegue fazer. Só que o campo, eu acho que é uma parte que é estritamente matemática. Né? Você não tem a gente não consegue pôr de uma forma que possa ser. Eu acho que fazendo exemplos, como o Cláudio acabou de fazer, é bom. Então você tem temperatura. Eu ia falar campo de cheiro também, mas acho que não sei se. Pode ser de certa forma, mas é porque ele não tem um valor ali. Você pode pensar só na intensidade do cheiro, por exemplo. A ideia é essa. É um conceito muito abstrato e que vai fazer mais sentido matematicamente do que você tentar colocar de uma forma física, até porque é um conceito, como eu já disse, extremamente abstrato. Durante a trajetória de vocês estudando esse assunto específico, essa questão dele ser uma coisa muito mais visualizada matematicamente do que filosoficamente, teoricamente, trouxe alguma dificuldade para vocês? Nossa, é demais, até hoje. Porque eu não sei o Kleber, né, no caso, mas eu não sou. Na verdade, pelo que ele já falou, eu já sei que não. Eu não sei, ouvindo o que ele disse, não. Eu sou a pessoa que eu sempre me interessei mais por entender o conceito das coisas do que, de fato, a aplicação matemática ou, enfim, o corpo matemático da coisa. Então, existem coisas, acho que a gente vai falar disso mais pra frente, sobre a diferença entre teoria clássica e quântica de campos, mas existem coisas na teoria de campos que, se você for tentar transpor isso, se você for tentar fazer como é que eu posso dizer, uma tradução disso para a realidade, vira um absurdo, sabe? Vira uma coisa que você tem que, assim, na minha opinião, você tem que fechar sua cabeça e não deixar sua cabeça pensar. Eu falo assim, ó, isso daqui é o que a teoria está dizendo, isso daqui funciona matematicamente, você vai lá nos experimentos e está dando certo. Não pense além disso, senão você vai surtar. Inclusive, eu ouvi isso aqui no estudo de física, eu não vou dizer de quem, porque já me censuraram. Tá certo. Agora, eu quero saber o dia a dia de vocês como pesquisadores. Vocês, duas pessoas que trabalham com teoria clássica, teoria quântica, como é trabalhar com isso no dia a dia de vocês? Cara, tipo, no começo foi literalmente pegar um livro de mecânica clássica e comer aquele livro de cabo a rabo, abrir todas as contas que eu podia, ir tirando dúvida na internet com o meu orientador. E, tipo assim, isso hoje em dia, que eu já aprendi um pouquinho mais, já amadureci um pouco como funciona, hoje em dia eu já consigo fazer outra rotina, que é, ao invés de ler livro, eu leio artigos, e ao invés de fazer conta na mão, eu tô aprendendo, assim, eu comecei agora, mas eu tô aprendendo a fazer conta usando Python, usando matemática. Então, tipo, não mudou muito, só que é esse estilo, assim, de que você senta, lê, pensa e faz conta. Tipo, minha rotina de estudo, de pesquisa é basicamente essa. Essa é a superioridade da mecânica Porque desde o meu primeiro semestre eu só trabalho com coisa muito divertida. Por exemplo, não sei se os nossos ouvintes já assistiram Interestelar, né? Ou vocês já assistiram todos esses filmes maneiros que envolvem física. Eu não estou falando de Homem-Formiga. Importante deixar ressaltado Eu isso. não estou falando de Homem-Formiga, mas, por exemplo, filmes que envolvem algum tipo de paradoxo temporal e etc. Quase às vezes, como, né, também não é brincar. Mas, tipo, desde o meu primeiro semestre, eu estudo esses eventos da física que são fantásticos, tá ligado? Na relatividade, você ter tempo passando de formas diferentes para observadores diferentes, né, que é o que acontece lá em Interestelar, por exemplo. Tudo isso faz parte da minha rotina enquanto pesquisador. Eu tenho que levar isso em consideração quando eu estou estudando as partículas fundamentais que compõem a matéria, porque elas viajam, elas interagem e
em velocidades similares ou comparáveis, melhor dizendo, da luz. Então, quando as articulações têm velocidades próximas da luz, você tem esses eventos de tipo, coisas mudarem de tamanho, comprimento, né? Espaços de tempo mudando, eu esqueci que espaço de tempo é diferente para você. Então você tem todo esse tipo de fenômeno maneiro que eu estudo desde lá do primeiro semestre até hoje. Então a minha rotina é essa. E claro, como o Flávio falou, a gente tem muita conta que a gente não consegue mais fazer na mão, né? Então a gente tem que ter auxílio de ferramentas de computador possíveis, né? Computacionais. Perfeito. Ferramentas computacionais para ajudar a gente a fazer essas contas. Então eu meio que estou balançando entre isso. Estudar coisas maneiras e botar o computador para fazer conta para mim. E tipo, nessa coisa da rotina também, que o Vini estava até falando, que tipo, você interpretar o que você está trabalhando ali é muito difícil. É uma tarefa, assim, eu não vou dizer que é impossível, porque tudo nessa vida dá um jeito. Mas, tipo assim, é muito complicado, principalmente com esse tipo de objeto que você trabalha, esse tipo de coisa que você vê, porque você não vê o campo, né? Assim, o único campo que você vê, efetivamente, é o campo eletromagnético, que é a luz. Só que, tipo, você não consegue pensar, por exemplo, em objeto, sei lá, de 4 dimensões, por exemplo. Isso não faz sentido pra você conseguir trazer isso pra uma imagem, tá ligado? Então, essa rotina de, tipo, você ter que pensar nessas coisas, principalmente se você está preocupado com o fenômeno ali físico, realmente, se você está tentando trazer a matemática para a palavra, é muito complicado, tipo, muito complicado mesmo. Assim, só não vou estender muito nisso, mas uma coisa que eu estava fazendo recentemente na IC é que a gente estava estudando como um certo tipo de interação numa lagrangiana, que é basicamente uma função que descreve como o campo ali vai se comportar, de jeito que eu ouvi falar. Se você adiciona uma interação nessa lagrangiana, você, por consequência disso, vai adicionar massa no campo. Então, tipo assim, entendem como você faz esse link de que um artefato matemático vai trazer massa, que é uma coisa física, naquele campo, sabe? Tipo, inclusive, como que você vai ter massa no campo, enfim. São muitas questões aí estranhas de você pensar, tipo, você tem que quebrar um pouco a cabeça, engolir muito só pra você avançar no que você tá fazendo, sabe? Tô estudando mecanismos de Higgs, né? Não, é outro tipo de mecanismo de quebra de simetria. Caralho, viado. Você Teve uma parte do comentário que você teve uma parte da sua fala que me deixou um pouco em dúvida com alguma coisa, acho que linka com o que Kleber falou, foi sobre a parte do Homem-Formiga, mas a gente lida com a sociedade da forma como a gente tem hoje, tem muito essa questão sobre a ciência querer ser traduzida para o público geral, obrigado, para o público geral consumir. Então a gente tem muitas adaptações da ciência, tanto na parte de divulgação científica, como no próprio podcast que a gente está fazendo, mas tem muita adaptação da ciência para cinema, desenho, filme, etc. E muita gente que trabalha com as áreas que normalmente tem a sua área traduzida para esse tipo de mídia, não costuma gostar muito por causa da maneira como é traduzida. Vocês têm algum comentário a fazer sobre alguma tradução que a mídia fez da área que vocês estudam para a sociedade no geral? Isso tem deixado incomodado vocês ou tem deixado vocês tenham achado interessante a maneira como foi traduzido? Não, Homem-Formiga é um lixo. Gente, eu lembro que eu assisti Homem-Formiga 1, porque na época eu gostava, eu tava hoje não, mas eu tenho um pouco da mais. Perfeito. Agora é só trabalho e CLT. Mas eu gostava muito de assistir Heróis da Marvel, né? Tinha HQ, físico, né? É aquela história. Não foi de correr. E aí eu lembro que eu já tava na área, eu não sou o cara chato de física, não. Tipo assim, você vê algum tipo de. O cara vai usar um artifício físico. Por exemplo, eu vi a galera cismando muito com a cena do buraco negro. O cara cai no buraco negro, deixa lá. Porque espaguete ficar, não sei o que. Eu não sou esse cara, assim. Mas, gente, por gentileza, o cara ficou menor que um átomo de hidrogênio. Como é que ele respira, gente? A questão não é nem você pegar aqui um conceito físico
fazer assim, pô, gente, não, vamos usar isso daqui e vamos dar uma brincada. Tá Sim. ligado? É você insultar a inteligência da gente, pô, tá ligado? Porque você tem outro tipo de mídia. Por exemplo, Interestelar, eu vou ficar batendo Interestelar toda hora aqui, mas é porque é um filme maneiro de você assistir assim, tipo, e você eu penso, pelo menos, eu conheci algum pessoal do ensino médio que eles, pô, se sentiram muito, assim, empolgados para estudar física por conta das coisas que aconteceram em Interestelar. Não só Interestelar, o do... como é o nome? O do Carl Sagan que tem agora, Cosmos também, tá ligado? E, tipo, muita coisa do que ele fala em Cosmos ali, a gente não tem um martelo batido na ciência, né? Mas, tipo assim, é uma forma de você empolgar a pessoa e fazer entender, que eu acho que é muito melhor do que você só ficar com essa nossa soberba científica e não se comunicar com ninguém, tá ligado? Eu prefiro que você leve a ciência para as pessoas de uma forma, pô, vai ter ali, não vai ser preciosista e etc, ok? Mas que vai fazer a pessoa assim, pô, mano, que massa, chegar em casa eu quero pegar uma revista, eu li Cosmos, eu assisti Cosmos, por exemplo, no ensino médio, cheguei em casa eu quis comprar aquela revista Scientific American, Quarks. Até hoje eu tenho aquela revista e eu não entendo. E eu trabalho com Quarks já tem 3 anos, porra. Tá ligado? Então vai ser massa, pô. Ok. Vamos dar uma continuidade aqui. Kleber, você está trabalhando com a parte clássica de teoria de campos. Vinícius está trabalhando com a parte quântica. Eu quero saber, existe uma interseção entre a área de vocês ou é água pro vinho? Cara, então, é porque quando eu vi essa pergunta na pauta, eu fiquei pensando como responder. Porque tem uma coisa muito interessante que eu até reparo hoje em dia, que tipo assim, você tem exemplos de campos clássicos, que é, sei lá, campo de temperatura, um campo que represente um fluido, por exemplo, você tem essas coisas. Sim. Mas é que tá, eu não trabalho com isso. E esses são campos clássicos. O que eu trabalho é basicamente, assim, o que eu comecei a perceber é que o que eu tô fazendo, na verdade, é que eu tô ignorando a parte quântica. Tipo assim, exatamente, eu estou, assim, não levando em consideração efeitos quânticos, não estou pensando no que poderia acontecer se eu quantizasse aquele campo. Basicamente, o que eu faço é pegar aquilo ali e dizer, tá bom, isso aqui é isso aqui, mas e se eu quantizar? Não existe isso aqui é isso aqui e acabou. Então, assim, a interseção que tem, que eu imagino, é que tudo que eu faço, o Vinícius pode fazer também, e ele ainda pode fazer mais. O que eu fico pensando é isso. Mas tem seu mérito. Por exemplo, você pode pensar, como eu já disse, nos outros exemplos, né? Campo de fluido, campo de temperatura, que você não precisa quantizar, e que essas coisas existem também, até mais palpável, de forma mais palpável do que um campo, sei lá, um campo de Higgs, por exemplo. É um exemplo mais, assim, próximo de nós. Vocês querem fazer alguma coisa? Não. Pode. Existe, como o Cláudio falou, existe sim uma interseção no sentido de que você chega num ponto que toda a teoria clássica que ela é insuficiente. Você olha para a teoria clássica que vai descrever a luz, que vai descrever partículas, etc. Você percebe que ela chega no limite dela. Né? Uma forma legal da gente entender a diferença da teoria clássica para a teoria quântica é bem epistemológica, é bem teórica. Essa é uma coisa que eu consigo conversar que é legal de traduzir. A gente, enquanto sociedade, pensa em átomo desde Demócrito, desde de Sócrates, né? Que a partícula é o construto mais fundamental da matéria. Né? Você não consegue quebrar a última parte da matéria, seja lá qual for o nome que você der. Quarks, um elétron, etc. Você tem um conjunto de partículas que são fundamentais. Certo? Qual que é o problema? Quando você vai tratar de fenômenos com essas partículas, justamente por causa de velocidades muito grandes ou delas serem muito pequenas, o que acontece é que elas se comportam de uma forma que é aberrante, tá ligado? É uma aberração. Por exemplo, partículas que colidem muito rápido, elas geram outras partículas que geram outras partículas que geram outras partículas. Tá ligado? Então, o que acontece é que é muito difícil da gente, enquanto físico, tratar das partículas por elas mesmas. Porque, primeiro, que acontece tudo em escalas de energia absurdas e numa velocidade muito grande.
a gente ainda não tem condição nem experimental, nem psicológica, na verdade, de lidar com esse tipo de complexidade, né? O que é que a gente faz então? O ente fundamental agora da física, no nosso caso, ele muda. Ele não é mais a partícula. Ele é o campo. E aí você vê qual é a dificuldade da gente tentar colocar aqui de uma forma não abstrata para um campo. Porque, como o Kleber falou, um campo pode descrever desde a temperatura de uma sala, com um bóson de Higgs, o que é chamado da partícula de Deus, né? Que é conhecido como isso. Então, tipo, o que eu posso dizer, no fim das contas, existe essa interseção que é, por exemplo, o ferramental matemático, que ele evolui desde a teoria clássica até a teoria quântica. Você vai colocando ingredientes ali, você vai percebendo, ó, tá faltando isso? Coloca isso. E aí você vai chegar e entender que, invariavelmente, você precisa de uma teoria que ela é quântica e que ela não pode mais lidar com partículas. Então a gente vai lá e pesca o conceito de campo. E aí agora, isso eu acho muito maneiro, é que o ser fundamental, o ente fundamental da natureza é o campo. O que isso significa? Que toda partícula, na verdade, qualquer partícula que você imaginar, ela é um subproduto de um campo. Então, se por um lado eu estou dizendo para a galera que é um conceito abstrato e que é surreal, pelo outro, fisicamente, no nosso mundo, o que você tem é campos gerando partículas, inclusive do nada. Isso é massa. Do vácuo você tem criação e aniquilação de partículas, é um vácuo povoado, tá ligado? Então, tipo assim, eu sei que pode parecer muita volta, às vezes muito complexo, é porque é mesmo, mas é muito divertido. Eu acho muito divertido, pelo menos. Incrível, sim. Bom, vamos nos encaminhando para o final do episódio, então. A gente tem uma tradição no podcast do Fisiabilis. Como ele nasceu da proposta de fazer divulgação científica, a gente costuma perguntar para todos os convidados que vêm aqui algum tipo de recomendação de divulgação científica, seja que você consuma, seja que você goste e ache interessante recomendar para os nossos ouvintes, não necessariamente ligado com a sua área. Algo que você goste de consumir. Então, por favor, vocês poderiam fazer algum tipo de recomendação de divulgação científica para os nossos ouvintes. Eu tenho algumas, para você. Não, pode primeiro que eu tô só Eu gosto de seguir, né? Tangenciar a normalidade. Star Trek. Muito bom. Star Já recomendou Star Trek? Não. Ótimo. Eu assisti muito mal. A série original de Star Trek, eu acho ela muito boa. Foi um dos motivos que me fez. A série original de Star Trek foi um dos motivos que me fez, inclusive, entender que a física era um campo que existia, né? Eu não conhecia. Eu conhecia a série original de Star Trek por muito tempo. Eu sou meio velho, né? Pô, todo mundo já deve falar de Cosmos aqui, né? Carl Sagan. E com universidades, não é isso? Tem uns documentários muito bons. A Netflix lançou No Limite do que Conhecemos, se não me engano, The Edge of What We Know, que é a descoberta do como eles fizeram a imagem do buraco negro quando a gente viu em 2019. Esse documentário é o melhor documentário que eu assisti. Eu não gosto de documentário. Pouquíssimos, mas esse daqui é top 1. Tem outro também, por último, para acabar, que é da minha área, e aí eu acho que se tiver alguma pessoa aí que gosta dessa parte de partículas, acho que vocês deveriam ouvir, assistir, perdão, que é A Febre das Partículas, Particle Fever, que conta a história de como o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, foi encontrado, né, tanto matematicamente como lá no LHC. Então, acho que essas recomendações sempre são boas. E The Big Bang Theory também, não tem por de culpa. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos cortar Todo mundo hipocrisia. Todo mundo gosta de The Big Bang Theory. Se eu falar que eu não assisti, eu tô mentindo. E eu não gosto agora sim, não gosto de Deus. Eu acho que é um saco. O medo podia sair dessa. Polêmicas aqui, polêmicas. Cara, pra mim, os dois livros do Stephen Hawking, que eu mais gosto, O Universo na Casca de Nós e o livro que ele discorre sobre buracos negros. Eu não li A Breve História do Tempo. Eu passei o olho assim uma vez. Eu achei interessante, só que eu não cheguei a ler, então eu não posso recomendá-lo. Só que esses dois livros do Hawking são muito legais. O livro de buracos negros, ele é bem curto e ele é extremamente elucidante no quesito assim, buracos negros, porque eu não sou da área, eu não conheço muito sobre gravitação, sobre cosmologia, mas aquilo ali é como se fosse um anúncio assim no Instagram que te vendesse o produto. Tipo, se você tem dúvidas sobre aquilo, se você acha que é chato, não sei o quê,
você lê esse livro. Porque se você não gostar, porque realmente não é pra você. Porque é sensacional. O Universo na Casca de Noite também tem uma proposta muito legal, porque ele discorre um pouco sobre tudo que é tratado assim nesse século XX da física. Eu acho que ele não adentra muito sobre o que as pessoas fazem no século XXI. Só que, tipo, é sensacional também. A edição do livro ela é muito bonitinha, cheia de figuras coloridas e tal, muito legal. E por último, que, assim, na verdade, por último não, porque eu acabei de pensar em mais um. Tem Nerdologia também. Você tem ali uma infinidade de vídeos de Nerdologia. Eu acho que todas as edições, do começo ao fim, vale a pena você ver. Assim, não todos, obviamente, mas tipo assim, tem coisas lá muito interessantes para serem pensadas sobre. E todo vídeo de Nerdologia eu acho lá também no final recomendava livros e materiais que você pudesse ir atrás. Então, vale muito a pena de você ver. E o último, dessa vez é o último mesmo, os podcasts do SciCast, todos são muito legais, muito interessantes. Sempre, assim, todas as edições que eles fazem de física são muito legais. Eu adorava escutar quando eu estava no ensino médio. Hoje em dia também eu já escutei, tipo, realmente permanece sendo algo legal. Então, não poderia deixar de recomendá-los. E tem o Fiz Amigos. E tem o Fiz Não Amigos. tem amigos. Tem que fazer. Meus caríssimos e minhas caríssimas, eu queria agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora. Eu gostaria de agradecer meu caríssimo Guilherme, que está sempre aqui comigo nessas entrevistas. Muito obrigado. E agradecer também aos nossos convidados. Vocês têm alguma mensagem final para dar para encerrar esse episódio maravilhoso? Cara, minha mensagem é que se você gosta de matemática, estude física. Se você gosta de física, vem estudar física, porque, como eu falei no começo, eu acho que eu sou muito burro. Eu quero desistir do curso, só que, tipo assim, eu continuo nele porque é simplesmente sensacional. Não é porque, sei lá, vai dar muito dinheiro, não é porque eu fico muito feliz com as minhas notas, é porque física é simplesmente a melhor coisa já feita. Ponto. É isso aí. Não, eu acho que a minha mensagem é nesse sentido também. Eu acho que, principalmente eu vindo de colégio público, eu sempre gosto de trocar ideia com o pessoal que tá no colégio público, né? Que provavelmente deve ter gente que nem eu aí, que no ensino médio teve pouca pra nenhuma física, pouca pra nenhuma matemática, mas que gosta muito. E, pô, eu tô aqui, eu me formei, né? Se isso foi no passado, tá? Essa parte já foi. Tô aqui, entrei no mestrado, tá vendo? Tem uma pesquisa boa aí, então, assim, pra todo mundo que for de ensino médio e colégio, o mais precário que for, se você gostar de física, venha fazer. A gente tem que suar, vai ter que suar muito mais do que a galera do colégio particular ou dos institutos federais, né? Mas é muito recompensador, papo reto. Bom, meus caríssimos ouvintes, eu gostaria de lembrar para vocês que qualquer referência a livro, a série, a vídeo, a outros podcasts, tudo isso estará aqui na descrição do programa. Até mais!